Sejam bem-vindos mais uma vez ao IF Podcast. E no episódio de hoje vamos discutir a epidemia de gripe espanhola, que se abateu sobre o país em 1918. Em 1918, no fronte da Primeira Guerra Mundial, soldados começaram a ser vitimados por uma doença até então desconhecida. Foi denominada de gripe espanhola e recebeu esse nome porque foram os jornais da Espanha, país neutro na guerra, que começaram a divulgar o surto que estava vitimando combatentes. Nos países diretamente envolvidos no conflito, notícias foram censuradas para não aferrecer a moral das tropas. A epidemia durou quase 2 anos, com pequenas diferenças. Os autores falam em 3 ondas, com intensidade e temporalidades distintas. Não se sabe quando a gripe espanhola chegou na Bahia. Porém, a partir do dia 24 de setembro de 1918, a presença da doença foi anunciada pela imprensa, que relacionou com o navio inglês Demerara, que atracou no porto de Salvador no dia 11 de setembro, transportando passageiros infectados. Chamado de navio da morte, quando ele chegou na Bahia, passageiros e tripulantes desceram a terra firme sem serem inspecionados pelas autoridades sanitárias. 2 semanas depois, a imprensa contabilizou cerca de 700 enfermos espalhados por todos os lugares, de quartéis a hospitais, de escolas a igrejas. Tanto no Recife quanto em Salvador, os governadores negaram a existência da gripe espanhola. Se o navio estivesse infectado, eles teriam que fechar os portos. Para não comprometer a economia local, preferiram deixar o Demerara partir, como se não tivesse acontecido. 99 dos portuários foram infectados pela gripe. Esses trabalhadores eram alvos fáceis da doença, considerando as condições de trabalho e sobrevivência precárias, além do contato contínuo com pessoas que vinham de lugares assolados pela epidemia. Mesmo depois de um mês desde que a gripe explodiu em Salvador, e neste período, além de nomear uma comissão de médicos para estudar o evento, nenhuma outra medida foi tomada por parte da Diretoria-Geral da Saúde Pública da Bahia. A imprensa, naturalmente, criticava a omissão dos poderes públicos diante da doença, que se propagava em velocidade espantosa. Nos dias 7 e 8 de outubro, ela foi identificada em Niterói, em trabalhadores residentes em casas de cômodos, entre 88 soldados da Vila Militar. No dia 11 de outubro de 1918, os jornais deram grande destaque à sessão da Academia Nacional de Medicina, em que o diretor de saúde enfatizou a tese da benignidade da gripe. Segundo ele, não passava de uma simples influenza, doença multissecular que de vez em quando percorria o globo, e contra a qual se deviam empregar as precauções habituais e sais de quinina como preventivo. Esse clima de confiança foi abalado ao sinal dos primeiros casos de morte, em que suscitou de imediato um debate entre médicos e leigos. Para explicar a origem e transmissão da doença, os médicos aventaram inúmeras hipóteses a partir das quais procuravam relacioná-las a enfermidades desconhecidas, como o tifo. O mal que reinava na cidade era ou não influenza maligna? Foi a pergunta que todos passaram a fazer. Os jornais cederam cada vez mais espaço ao fato, agora evidente, de que a epidemia ganhava proporções assustadoras sem que houvesse informação positiva sobre os meios preventivos de que fazer uso à população. Os 440 doentes internados no Hospital do Exército, em 10 de outubro, no início ainda da pandemia, subiram para 20 mil 4 dias depois. Em compensação, a imprensa passou a exigir atendimento médico, a denunciar a precariedade da estrutura hospitalar pública, a criticar o diretor de saúde. As críticas que recaíram inicialmente sobre o diretor de saúde foram estendidas à Academia Nacional de Medicina, considerada cúmplice dele, e finalmente atingiram o governo. Outro assunto que mobilizou a população foi o aumento geral do custo de vida em consequência da súbita escassez de produtos. Inúmeras foram as reclamações de eleitores que exigiam providências do governo para baixar os preços de remédios, de alimentos básicos como ovos, frango, carne, cereais, pão e, sobretudo, limão. Reclamava-se muito dos abusos praticados por comerciantes, motoristas de táxi, farmacêuticos e até mesmo médicos. O fechamento de estabelecimentos comerciais agravou a situação,
principalmente nos subúrbios, onde os pobres não morreram apenas de peste, mas também de fome. Sentindo-se ameaçadas ao perceber que a epidemia atingia indiscriminadamente toda a população, as elites procuravam, por meio da imprensa, pressionar as autoridades para que essas tomassem as medidas cabíveis. Informada dos resultados do estudo clínico e epidemiológico, que confirmaram a suspeita de que a epidemia em curso era mesmo da denominada gripe espanhola, impressionada pelo número crescente de enfermos, a Diretoria-Geral da Saúde Pública da Bahia começou por fim a tomar as providências reclamadas pela sociedade. Às pessoas reconhecidamente indigentes, o Estado ofereceu assistência médica e remédios. Para viabilizar e otimizar o programa de assistência pública, a cidade foi dividida em 6 zonas, e um médico foi designado para cada uma, sendo também cadastradas algumas farmácias para distribuição de remédios. Falando em imprensa, numa época em que não existia rádio e nem televisão, o jornal impresso era o principal veículo de comunicação, fórum privilegiado de discussão pública sobre a espanhola. Os jornais registravam as cenas do cotidiano alterados pela pandemia, traziam estatísticas sobre os contaminados e mortos, apresentavam o debate da comunidade médica e das diferentes forças políticas. Também veiculavam as prescrições sanitárias governamentais e as práticas adotadas pela população para conter a doença. Apesar da importância da imprensa nesse período, 65% da população era analfabeta e provavelmente não tomava conhecimento do debate político sobre a espanhola veiculado nos jornais. Outro dado do contexto a ser considerado é que era uma sociedade em que tinha abolido a escravidão muito recentemente e tinha relegado milhares de homens e mulheres negros à própria sorte, sem nenhum amparo econômico, social e político do Estado. O Serviço de Estatística Demográfico-Sanitária teve o cuidado de registrar as características gerais dos acometidos pela doença, publicando mais uma vez o relatório detalhado no jornal O Democrata. Assim, podemos traçar um perfil dessas pessoas na condição de usuárias de serviço público de assistência. Nesse universo, apenas 1% dos doentes tinham profissão declarada. 11% eram operários e trabalhadores, 8% eram artistas e 1% se declarou marítimo e lavrador. Foi ignorada a profissão de 8% das pessoas atendidas. 26% foram computadas como menores de 10 anos. Portanto, não deviam exercer nenhuma atividade remunerada. Em 49% dos atendimentos, em lugar de constar a profissão, foi registrada apenas mulheres. Vale ressaltar, entretanto, que nesse período a indústria baiana recrutou um número significativo de mulheres e de menores de idade como força de trabalho. No início de outubro, foi publicado na primeira página do O Imparcial que houve um aumento na mortalidade em Salvador, principalmente entre as pessoas de classe média, onde foi feito um registro em que no mês de outubro de 1918, no cemitério Campo Santo, apenas 22% eram brancos e mestiços. Dentre esses, 80% eram mulheres, 50% casadas, cuja profissão não foi registrada. O trabalho feminino nas camadas mais altas da sociedade era sinal de desprestígio e dificuldade financeira na família, o que justifica a falta de registro da profissão. Nos registros, consta que parte dos corpos enterrados no Campo Santo, 41% era constituído pelo hospital da própria Santa Casa, o Santa Isabel. A maioria dos corpos enviados pelo hospital, 94%, eram de trabalhadores pobres. Os que tinham condições para prover o seu próprio tratamento eram cuidados no próprio domicílio. Em um dos cemitérios que foi analisado o aumento do número de mortos pela doença, os funcionários confirmaram que eram tantos mortos que parte dos sepultamentos eram transferidos para o dia seguinte, e algumas vezes era enterrado mais de um cadáver na mesma cova. Apesar das difíceis condições em que vivia grande parte das soteropolitanas, o cruzamento dos dados fornecidos pelas fontes consultadas nos leva a concluir que a maior parte das vítimas da gripe era composta por homens brasileiros, adultos, solteiros, trabalhadores, operários, comerciários, artistas, lavradores, militares e funcionários públicos, vivendo em condição miserável, dada a carestia dos preços dos alimentos e da moradia. A Bahia vivia um período tumultuado por vários fatores: crise financeira do Estado e do município,
greves de professores e operários, contendas políticas. Ao mesmo tempo, a carestia, a corrosão salarial, o desemprego e a crise de moradia contribuíram para alargar o espectro da pobreza, favorecendo a ação de doenças transmissíveis como a tuberculose, a gripe, a varíola, a febre amarela, a malária e a peste bubônica. O perigo representado por uma doença que em pouco mais que 3 meses atingiu mais de 40% da população da capital, não respeitando sexo, idade, cor ou condição social, constituía-se em mais fator de desequilíbrio nessa sociedade, podendo provocar reações inesperadas. Quando a espanhola aportou em Salvador, a cidade sofreu o assédio constante de outras doenças transmissíveis, tais como a malária, a peste, a varíola, a febre amarela e a tuberculose. Uma camada expressiva da população vivia em total indigência ou subalimentada, extenuada pela jornada de trabalho excessivo e exposta às bruscas mudanças climáticas, pela sua condição de trabalho e moradia. Em relação aos números sobre a pandemia, segundo o autor, a influenza espanhola vitimou 300 mil pessoas no Brasil. Outros autores apresentam números específicos. Calcula-se que 1% da população de São Paulo tenha falecido. Na cidade do Rio de Janeiro, segundo as estimativas, morreram 15 mil pessoas. Em Salvador, cerca de 130 mil pessoas, entre os 320 mil habitantes, foram infectados. Esta alta taxa de óbitos atingiu especialmente os mais pobres, moradores de cortiços, vilas operárias e comunidades, com maior letalidade da faixa de 20 a 40 anos. Mais de 100 anos depois da gripe espanhola, outra pandemia começou a propagar no mundo, a Covid-19, onde no final de 2019 foi constatado que as pessoas estavam adoecendo e morrendo vitimadas por um novo vírus na província de Wuhan, na China. Apesar das fortes medidas de contenção tomadas pelo governo chinês, em poucos meses a doença se espalhou pelo mundo. A relação entre a gripe espanhola e o Covid-19 expõe a fragilidade da humanidade, desvelam as desigualdades na morte, a irresponsabilidade sanitária dos governantes, as fragilidades dos serviços de saúde e a suspensão dos ritos fúnebres. As narrativas sobre a morte na gripe espanhola estão relatadas em estudos históricos, derivados de dissertações e teses. Como diagnósticos do presente, essas narrativas nos ensinam sobre a Covid-19, mas ainda estão por vir estudos sistemáticos sobre essa recente pandemia. Analisamos, portanto, as narrativas que exploram os números como forma de assinalar desigualdades, injustiças e responsabilidade política, que tornam a morte mais próxima da população negra e pobre. Nas narrativas digitais, entre a espetacularização da morte por Covid-19, das imagens dos cemitérios e estilização nominal em memória das vítimas que lhes resgatam da impessoalidade epidemiológica, exploramos como o país tem elaborado as perdas em massa durante a pandemia. Entre as diferenças mais evidentes, a gripe espanhola foi mais letal para a população jovem. Homens jovens retornando dos frontes da Primeira Guerra Mundial levaram consigo o vírus para seus países. A alta transmissibilidade da Covid-19, com uma circulação internacional evidentemente maior, tem como companhia a vertigem das informações compartilhadas de forma célere. A internet e suas formas de narrar, que nem sempre dependem das porta-vozes oficiais de registro da pandemia, entretecem narrativas de desinformação sobre a letalidade do vírus, mas também de poética das vidas perdidas. Na gripe espanhola, com o distanciamento do tempo e olhar analítico que se descola do imediato na necessidade de narrar, bradar e resistir, os números se entrelaçam como um registro mais ou menos fixo dos efeitos da pandemia na sociedade brasileira. Na Covid-19, números diversos compõem as narrativas acadêmicas de primeira hora, desde as estimativas epidemiológicas e suas curvas aos apoios em outros números para se contrapor ou explicar a escalada da doença. E assim chegamos ao final de mais um episódio do IF Podcast. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até mais.